Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Turismo Cash MB. Hoje eu tenho o prazer de receber a Tati da Arabian. A gente vai falar sobre Dubai. Seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui no Sul, né? Poder conversar um pouquinho com você e poder contar as novidades também de Dubai, os nossos diferenciais, né? Então, sim, muito que legal, obrigada. Tati. Muito bom te ter aqui comigo, porque a empresa é diferente, né? Eu quero que tu me conte um pouquinho sobre os diferenciais. Porque Dubai, a gente sabe que hoje em dia tem muitas empresas, mas Sim. hoje a gente precisa trabalhar com aquelas que realmente apresentam os diferenciais e o produto que a gente quer oferecer para o cliente final. Então, me conta um pouquinho, assim. Não, com certeza. Eu acho que hoje a gente no turismo, né, o passageiro tem o celular na mão, eles podem reservar qualquer passeio, qualquer coisa ali na internet, no Google, mas a gente, como profissional do turismo, a gente tem que garantir qualidade. E eu acho que, falando um pouquinho da Arabian, nós somos o receptivo DMC do Grupo Emirates, né? Então, nós estamos dentro do Grupo Emirates. A gente tem acessos e experiências únicas que nenhum outro fornecedor oferece. Como você disse muito bem, a gente tem fornecedor o tempo todo de Emirados aparecendo, com interesse no nosso mercado, mas poucos deles tomam o tempo e tomam o cuidado de cuidar do nosso mercado, né? Que ele é bem específico. A gente tem, o mercado brasileiro tem necessidades muito específicas e a gente oferece, assim, diversas vantagens, começando com o acesso ao aeroporto. Então, os nossos guias têm acesso dentro do aeroporto, eles podem fazer assistência, né, o que a gente chama de meet and greet, dentro do aeroporto, na chegada, antes da imigração, antes da esteira de bagagem, né? Os nossos carros ficam junto. Para quem já esteve em Dubai, sabe que o aeroporto de Dubai é bem grande, é enorme. Então, os nossos carros, eles ficam junto com os carros do chofer da Emirates, de executiva e primeira classe, então não precisa ir até o estacionamento. E a gente também opera e administra o Dubai Desert Conservation Reserve, que é como se fosse o Parque Nacional do Deserto, uma iniciativa governamental, mas é onde a Arabian Adventures opera e é tudo frota própria, né? Então a gente tem o passeio do deserto sensacional, temos produtos novos, a gente tem sempre coisas acontecendo e lançamentos muito interessantes. Então, falando um pouquinho do que a gente tem hoje no nosso portfólio, além de toda a assistência, eu brinco bastante, né, que sou irmã da Emirates, a gente está no mesmo grupo, e a Emirates oferece tudo que é aéreo e a gente oferece tudo que é terra. Então, chegou na terra, a gente já oferece, da porta do avião até a volta do passageiro, a gente entrega com todo conforto e carinho. Atrações, né, tem muitas atrações em Dubai, city tours, a gente voltou agora em novembro, que foi um pedido do mercado em si, com as excursões compartilhadas, né, que é o ônibus, a van, em português e espanhol. Então a gente tem um guia que faz todo o tour de Dubai e de Abu Dhabi em português e espanhol, contando todas as coisas, as novidades, as curiosidades, né, do destino e tudo mais. Nossos guias falam português, a maioria são brasileiros, nosso supervisor de guias é brasileiro. A gente tem um departamento de grupos de lazer dedicado que tem uma brasileira chefiando esse departamento e ela é inclusive de Porto Alegre. Porque o brasileiro ela é gaúcha. Um povo atípico, né? É engraçado que toda vez que eu sempre falo isso. Eu mando alguma coisa, né? E aí às vezes as pessoas falam, lá vem a criatividade do brasileiro. Exatamente. E é exatamente isso, mas a gente está super preparado para atender. E é bom que tenha brasileiros na equipe, porque entendem, né, essas particularidades, porque às vezes o brasileiro quer ir para Dubai, ficar 4 noites e fazer praticamente tudo, né? Achando que é possível. Né? Quer aproveitar cada segundo e a gente não julga, né? Porque tá viajando, tá entrando num avião viagem, né? Por 14 horas e meia. Exato. Paga um valor, né, um pouco mais elevado do que outros destinos, mas eu tenho certeza, eu falo isso com muita confiança, de que
Emirados, Dubai oferece muito mais pelo seu dinheiro. Então, o dinheiro do passageiro vai muito além, visitando em Dubai. Hoje, se você compara com outros destinos que tem ali os mesmos monumentos, os mesmos museus, né, as mesmas coisas, sempre ali que estão lá desde sei lá quantos mil antes de Cristo, que é legal, é muito bonito, é uma boa experiência, mas Dubai está sempre se inovando. Então a gente tem Museu do Futuro, a gente tem a em Dubai, que acabou de voltar, né, a roda gigante, a gente tem parques temáticos para crianças, a gente tem muita coisa acontecendo na cidade o tempo todo, com muito conforto e com muita receptividade também. Uma das coisas que eu falo muito é a questão da hotelaria, né? A hotelaria, como pode um hotel 5 estrelas muitas vezes ser mais barato do que um hotel 3 estrelas em Nova York, por exemplo. Exato. É impressionante, né? Exato, porque um 3 estrelas, assim, um 4 estrelas de Dubai é muito melhor do que qualquer outro destino, assim. Se eu comparo um 3 estrelas em Dubai, um 3 estrelas aqui mesmo no Brasil, assim, não tem comparação. A facilidade, os amenities, tudo que tá ali incluso, o espaço, os quartos são sempre muito amplos espaçosos. E modernos, né? Exatamente, porque é da cultura árabe, né? Os quartos tem bastante serem espaço. bastante espaçosos. No próprio voo da Emirates também já é mais espaçoso do que a gente comparar com outras linhas aéreas. Mas o que você paga hoje num quarto, um destino de exemplo, né? Nova York, você paga igual ou mais barato em Dubai e você tem o dobro do tamanho do quarto. Você tem roupão, você tem chinelo, você tem pessoas carregando suas malas desde a porta, o atendimento, uma simpatia também que você não tem encontrado mais em tantos outros lugares, né? Fala uma coisa pra mim, Tati, e tipo de passeio, o que tu acha que é imprescindível pra quem vai, por exemplo, pela primeira vez? Passeio no deserto. Principalmente brasileiro, gente. Deserto pra gente é sensacional. E o legal, assim, o nosso catálogo Arabian, né? Eu te mostrei, né, Fabi? Só de deserto, por a gente ter essa parte da reserva, é um catálogo muito extenso de produtos. Então a gente tem diversas combinações. Se o passageiro tá fazendo um stopover, todo bolso e gosto, se tá fazendo um stopover e quer fazer pela manhã, a gente tem um passeio pela manhã que termina com o café da manhã. A gente tem só o passeio dos camelos, a gente tem passeios para dirigir bug. Eu fiz recentemente, que eu voltei na segunda-feira de Dubai, segunda-feira passada, eu fiz uma novidade, que foi um lançamento nosso em novembro, que é o Forte, é o Lisaile, né? A gente fez esse deserto com um valor bem reduzido. Perguntem para a Fabi o valor, porque tá um valor super legal, assim, bem reduzido. Inclui o jantar, o transfer, né? Não tem a parte do 4x4 nas dunas, é mais curtinho de tempo, mas ele inclui o jantar, a rena, o passeio de camelo e tudo mais. E as bebidas não alcoólicas podem ser compradas à parte. Ai, que bom. E nesse passeio eu andei de quadriciclo no deserto, foi tão divertido. Então, assim, uma experiência bem diferente. Né? É bem diferente e foi uma proposta nova, assim, termina com show de fogos, tem show de dança do ventre, tem show da tanura, tem tudo que tem num deserto, com um buffet super completo, com uma comida, um churrasco árabe super legal. Então a gente lançou esse produto que tem um custo mais baixo do que os outros, com uma qualidade, de novo, a Arabian Adventures Grupo Emirates, e até os residentes de Dubai acabam indo visitar, que legal. De tão legal que tá. E aí do outro lado do espectro, também para quem quer o puro luxo e glamour, a gente tem a experiência da Veuve Clicquot, que é uma exclusividade Arabian Adventures, o champanhe Veuve Clicquot, que tem tradição, né, na França e tudo mais. A gente assinou a exclusividade da marca como NSI. É um passeio privativo para 2 até 8 pessoas, com um setup exclusivo inteiro no deserto. Então o passageiro só vai ver o setup, os funcionários ali da Arabian para servi-los e mais ninguém. E nesse passeio eles podem escolher o carro, então tem ou uma Mercedes-Benz, ou um Bentley, ou um Escalade, ou um Range Rover, que é bem legal. E aí eles fazem a parada do pôr do sol com a recepção com champanhe.
E aí depois eles podem ir de camelo, cobertor do camelo, clicou, né? A gente vive num país que é altamente influenciado por mídias sociais, então muita opção de fotos e conteúdos e tudo mais. E termina com um jantar fazendo a harmonização de vinhos da Moët Hennessy. O jantar é feito por um chefe privativo, é realmente de altíssima gastronomia, e a harmonização de vinhos. Se o passageiro quiser tomar champanhe a noite inteira, tá liberado também, tá? É uma experiência incrível, né? É uma experiência incrível, é uma experiência culinária que tem feito bastante sucesso, assim, bem gastronômica, sabe? E para ocasiões especiais, para quem já teve no deserto, mas quer fazer alguma coisa diferente, quer ter uma exclusividade um pouco maior, alguma coisa assim, ou quer agradar um ente querido, né? Alguma coisa assim. A gente lançou também em outubro esse produto e já tá bombando. E o que eu achei muito legal é que o Brasil, a gente quando lançou, foi uma operadora aqui do Brasil que vendeu pela segunda vez, né? A primeira foi nos Estados Unidos, e a gente conseguiu um sommelier que falava português. Ai, que legal. Para fazer a harmonização. Então a gente tem sempre essa assistência em português, a gente sempre tem essa oportunidade de dar ao passageiro a experiência muito única e muito confortável. Então a gente ficou muito feliz e a gente continua vendendo, e continua fazendo bastante sucesso. É porque eu acho que hoje as pessoas procuram mais isso nos destinos, né? Mais experiências, mais conforto, atendimento. A gente vive na era do quiet luxury, né? Exatamente. Que eu acho que a gente vive com tanto estímulo no dia a dia, quando a gente viaja, a gente quer... A gente é muito estimulado pelas redes sociais, né? Total. O Brasil só perde para a China na influência do consumo pelas mídias sociais. Então, isso é uma coisa, é uma realidade, né? Claro, sem dúvida. Que a gente se adapta e a gente oferece de acordo com a necessidade do passageiro. Mas, de novo, a gente pode personalizar, a gente pode fazer o que o passageiro quiser. E me fala uma outra coisa, e sobre os passeios de barco, de iate na marina, assim? São muito legais também, são muito bonitos, principalmente porque você pode ver a skyline, né? De noite. Então a gente tem alguns fornecedores, a gente tem a opção de fazer ou privativo, né? Que trabalham com a gente, ou então os compartilhados, mas é uma opção legal também. Eu confesso assim, não seria a minha primeira opção. Eu acho muito legal, mas não seria a minha primeira opção. Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer em terra. É isso que eu queria que você dissesse. Tem muita coisa para fazer em terra. É que as pessoas procuram muito, acho que pelo glamour, né? De tu poder andar, mas tem mais passeios interessantes e mais bonitos. Porque viram alguém fazer nas mídias sociais e quer fazer igual, mas eu acho que tem tanta coisa. A gente faz, ajuda com o maior prazer, com a melhor qualidade do mundo, mas eu acho que tem coisa mais legal para fazer em terra. Tem o Museu do Futuro, tem o Dubai Frame, tem o Sky Views, né, que é uma atração turística que você desce o escorregador de vidro, uma vista panorâmica maravilhosa. Tem tanta coisa que dá para fazer. Então... E tu acha que mais ou menos quantos dias para te conhecer, assim, o necessário? Que tu saia de Dubai e diga, eu conheci realmente Dubai. Então, Dubai é uma cidade que você pode passar um mês. E não vai fazer tudo. E você não vai fazer tudo. Eu morei lá 6 anos. E eu volto pra lá e tem coisa que eu ainda não vi. Coisa diferente. Exato. Inclusive estive em Abu Dhabi, né, dessa última vez e me senti uma turista, assim, fazendo vídeo e fotos do palácio do Qasr Al-Attan, porque eu nunca tinha visitado. Então, assim, sempre tem novidade. Mas para fazer uma viagem legal, passear, ter um tempo livre também, né? Visitar os souks antigos, que também entra no imperdível, que é o souk do ouro, o souk das especiarias, que também tem uma história muito rica ali do começo. Dubai começou como uma vila de pescadores de pérolas e também uma parada para os beduínos. Então, fazer tudo isso, eu recomendaria 7 dias, no mínimo, assim. O stopover, que era muito considerado antes, né? A média de estadia do brasileiro aumentou nos últimos anos. Ela era de 2 a 3 noites, agora é de 5 a 6 noites. Nossa, bastante? Já aumentou, né? Exato. Dobrou. Então a gente pode fazer um itinerário bem legal, bem completo, assim, mais ou menos por 7 noites. Porque começou muito na questão de conjugar Dubai com outro destino, né? Sempre vinha ligado a isso.
Mas muito mais, né, de uns meses pra cá, a procura vem aumentando mais pro destino em si, assim. Como destino final. Como muitas vezes até destino único, dependendo da situação, né? Pra conhecer realmente, por conta de todas essas novidades, né? E assim, de novo, se faz Dubai e Abu Dhabi, né? Em sim, conjunto. Pelo menos um dia que for, né? Abu Dhabi tá se desenvolvendo de maneira, assim, extremamente rápida. Já tem o Louvre aberto, vai abrir o Guggenheim em Abu Dhabi. Tem os parques temáticos, tem a mesquita, né? A Sheikh Zayed Mosque, que é lindíssima. Então, a gente tem, assim, uma infinidade de opções e dá para aproveitar também. Muito. A hotelaria não preciso nem falar, né? Tá sempre ali nas mídias, nas redes sociais. A gente tem uma variedade muito grande de hotelaria. E bom que é um destino para qualquer idade, né? Qualquer idade. É conforto e cuidado com qualquer idade. E atrativos, né? Atrativos. Porque muitas vezes tem destinos que as pessoas não gostam de ir com criança, por exemplo. Porque não tem, mas pelo contrário, né? Dubai é tão legal para as crianças. É tão legal porque, assim, sempre tem ajuda, né? Todo esse conforto que a gente precisa no dia a dia, que ajuda uma família, além das atividades. Sim. Que, assim, Parques, né? Dá para fazer um podcast só para falar sobre Dubai para as famílias, porque tem muita coisa, tem muito parque, tem muita até os próprios atrativos normais, né? Museu do Futuro, enfim. O Museu do Futuro tem um andar só para crianças, com monitoria. Então é muito bacana, assim. E eles querem que as crianças interajam, eles querem que as crianças eles atiçam a curiosidade das crianças, né? Então isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte também. A gente podia ficar horas falando, né? Horas e horas e horas. Né? Que bom, Tati. Obrigada, viu, pela tua presença. Sempre muito importante. E quando tivermos novidades, voltaremos, então. Com certeza. Com certeza. Episódios. Obrigada, a gente volta sempre. Muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe e comente. Até mais.